Agora eu estou ao vivo. Agora eu estou aqui ao vivo. Isso. Enquanto isso, a gente estava com uns probleminhas técnicos aqui, mas já resolvemos. E eu gostaria que você que está me assistindo, pegue aí esse aviãozinho que está do seu lado, envie essa live para as pessoas, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, por gentileza. Queremos atingir o máximo de pessoas nessa live que tem sido bênção, tem de uma certa forma trabalhado o coração de pessoas, direcionado a vida das pessoas. Então você que está me assistindo, se o som está chegando ok para você aí, por favor, me dá um ok. O som está ótimo, apóstolo. O som não está bem, apóstolo. Está conseguindo me ouvir? Se você estiver conseguindo me ouvir, me dá um joinha, me dá um ok, me dá um sinal de vida. Cadê tu, homem de Deus, mulher de Deus, varão e varoa de fogo? Vamos aguardar. Tem pessoas comigo aí na sala. Está lá Ana Paula, está lá a Thalita. Pai do Senhor está perfeito. Oh, Ana Paula, glória a Deus, você respondeu. Então vamos ter esse tempinho aqui, a princípio, a priori, e vamos mandar para as pessoas. Já estamos ao vivo. Vai lá, bombardeia as pessoas. O apóstolo está ao vivo. Mande para eles, para nós podermos falar um pouquinho sobre a agenda da semana. A agenda da semana. Temos muita coisa boa para compartilhar com você no dia de hoje. Então aproveita esse aviãozinho e mande para as pessoas, para nós estarmos juntos nessa live abençoada do Senhor. Estamos aqui toda segunda-feira, neste horário, 8 horas, para compartilhar um pouquinho dessa agenda. Eu sei que Deus tem trabalhado, Deus tem falado, Deus tem ministrado, e você pode estar comigo todas as segundas-feiras para falarmos sobre esta live. Isso, tem pessoas entrando, a Edna também está entrando, a Milena, Martins deve ser a irmã do Fê, está na sala aí também. Isso, vai bombardeando aí, vai mandando a nossa live para as pessoas, para nós conversarmos sobre esse assunto da semana. Hoje foi o último dia de Iyar, e nós estamos entrando no mês, qual que é o mês que nós estamos entrando? Sivan, olha a cabeça já, Sivan, ou Sivan, né? Shalom, Milena, shalom ao Alisson, meu lindo, lá do Pará, tá aí conectado conosco. O Cassiano também entrou na sala, olha que bênção. Glória a Deus por isso. O pastor Douglas também entrou na sala. Enquanto isso, você pode enviar, né? Tá vendo que tem um compartilhar aí? Você manda esse compartilhar, esse aviãozinho aí de papelzinho, envia para as pessoas, para nós estarmos falando sobre a semana de hoje. Hoje nós fizemos o Rosh Hodesh do mês de Sivan, e o mês de negócios. É um mês muito especial, e eu creio que muitas coisas vão destravar esse mês na sua vida financeira. Muitas coisas vão destravar na sua vida financeira. Você vai assinar muitos contratos aí, vai fazer muitos contratos, muita coisa vai sair do papel e vai materializar. Vai sair do campo oculto, espiritual, para entrar materializado. Eu quero já entrar nessa live já dando essa boa notícia para você. É um mês de grandes realizações, é um mês de grandes negócios. Você vai fazer grandes negócios esse mês para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque é onde entra a vida de Deus, entra a direção de Deus, começa a conquista do povo de Deus. Os inimigos vão ter que cair por terra no nome do Senhor Jesus. Nós estamos no terceiro mês judaico. O primeiro mês se iniciou em Nissan, no mês de abril. Tem mês que ele cai em março, esse ano específico ele caiu agora em abril, e o mês de maio foi Iyar, e agora é o Sivan. O mês de Sivan é o mês onde a Torá foi entregue aos judeus. Eles trabalharam mutuamente no mês passado,
foram limpando a mente, foram alinhando a mente, foi um mês de alinhamento para poder receber de Deus a Torá. Isso os judeus, eles comemoram agora, se eu não me engano, no dia 4, dia 5, 6 ou 7, de Sivan, essa coisa maravilhosa da parte de Deus, que entregou a eles, ali no monte, os 10 mandamentos. O dedo de Deus escreveu, a Torá, para direcionar, para que eles pudessem ouvir isso, para que eles pudessem ser direcionados pela palavra de Deus. E para nós cristãos, na mesma época, porque Jesus é a nossa Páscoa, e a partir de Jesus a gente começa a entender que 50 dias depois, o Espírito Santo, as primícias de Deus, através do Espírito, foi dado à igreja. Então começou o ministério da igreja através da pessoa do amado Espírito Santo. E todo mês ele tem letras hebraicas, e o mês de Sivan ele tem o Samer, ele tem o Yud, ele tem o Vav e ele tem o Nun. Então são 4 letras hebraicas que se encontram dentro das escrituras sagradas. Nós podemos pegar as letras desse mês, que está no Salmo de número 119, o primeiro versículo, que é da letra Samer, você vai encontrar do versículo 113 até o 120. Na letra Yud, você vai pegar do verso 7:3 até o 80. O Vav, você vai pegar do verso 41 até o versículo 48. E a letra Nun, do verso 105 até o 112. Essas são as letras que compõem o nome do mês de Sivan. E ali você percebe Deus entregando a Torá, e fala muito sobre os mandamentos, muito sobre os preceitos, sobre estatutos, no sentido de que o estatuto agora passa a governar a mente do povo de Deus. Então Deus tira o povo do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, e depois de um certo tempo celebram mais uma Páscoa ali no Egito, passou-se o tempo, eles celebraram uma Páscoa lá dentro do Egito e depois uma Páscoa no deserto. E após essa Páscoa sendo celebrada no deserto, porque tinha virado o ano, e a Bíblia diz que 50 dias depois, Moisés fica 40 dias no monte, e logo no mês de Sivan vem a Torá, e é entregue a Torá a Moisés. E nesse mesmo tempo o povo está lá na carnalidade, na imoralidade, na comilança, estão lá na questão imoral, e chega a Torá para poder dar esse direcionamento. E a gente percebe Jesus, depois da ressurreição também, caminhando 40 dias com os seus discípulos, dando instruções para eles, pedindo para que eles não ausentassem de Jerusalém, até que do alto, da mesma forma como a Torá foi dada do alto para eles, o Espírito Santo também. E Jesus tinha deixado, ele tinha dito, antes de ascender ao céu, antes de se elevar aos céus, ele disse que não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria um outro Consolador, a fim de nos ajudar nessa jornada, a nos instruir, para nós não inclinarmos mais para a carne e inclinarmos agora à lei do Espírito. Então a lei da Torá é o ministério da morte. Na sua inauguração morre lá 3.000 pessoas, está lá em Êxodo 32, se eu não me engano, e em Atos 2 você percebe que quase 3.000 pessoas são salvas quando o Espírito Santo desce na terra e passa a habitar através da igreja. E quase 3.000 pessoas foram salvas. Então você vê que o ministério da morte, a Torá, ela traz 3.000 pessoas mortas na sua inauguração, e o Espírito Santo ele traz quase 3.000 pessoas, quase o mesmo número ali, para mostrar que esse Deus ele é poderoso e não há coincidência na Bíblia. Não há coincidência na Bíblia. Então, o que nós olhamos muitas vezes é que os judeus, nesse mês, eles celebram a Torá. Eles celebram, eles leem a Torá, eles ficam felizes e eles lembram desse momento quando Deus entregou essa coisa tão maravilhosa para o povo judeu, para que eles pudessem caminhar. E quando nós olhamos para a vida da igreja, a igreja simplesmente despreza esse momento. Então, se a gente fosse olhar, nós tínhamos muito mais para comemorar. Porque enquanto eles estão comemorando uma sombra, nós estamos aqui vivendo a realidade. E o Espírito Santo está na vida da igreja, é ele que conduz a igreja.
Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então hoje nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E graças a esse Espírito de Deus, que nós temos a salvação, que nós temos os dons, que nós vemos aí pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas. E a igreja, quando passa esse período, elas deixam de valorizar esse momento tão importante na vida da igreja. O judeu não tem esse espírito, ele tem a Torá, que para eles é a palavra de Deus, né? E a igreja tem o espírito, a vida da letra, e passa despercebido. Então nós, esse mês, domingo agora, 6 horas da tarde, nós vamos ter aqui a festa do Espírito. Vai ser a festa do Espírito, vai ser o nosso Shavuot, vai ser a festa do Espírito. Nós vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por ter enviado o teu Espírito, e esse Espírito Santo está conosco. Ele está conosco. Graças a Deus porque Ele está conosco. Você é templo e morada desse Espírito. Então nós temos muito que comemorar essa data tão importante, que foi dado também no mês de Sivan. No mesmo mês que foi dada a Torá lá no deserto para o povo judeu, da mesma forma nós recebemos no mesmo mês o Espírito da verdade, o Espírito que nos auxilia, o Espírito que nos ajuda em todas as coisas. O que seria de mim, o que seria de você sem o Espírito de Deus? Você já imaginou quem você seria? Você não seria ninguém, não teria descoberto a revelação e a salvação. Então nós queremos convidar você, vamos ter aqui um momento de louvor, uma palavra maravilhosa que vai ser ministrada, e também depois nós vamos servir aqui um caldo, né? É costume dos judeus servir algumas coisas voltadas a iogurte, a leite, mas eles ainda estão no leite e nós estamos no alimento sólido. Então nós vamos ter uma sopinha aqui na faixa. Você quer participar? Faixa nada, você vai ofertar para essa sopa abençoada aí, em nome de Jesus Cristo. Você pode pegar depois o Pix da igreja e faz uma oferta de amor. E por falar disso, todo ano nós temos o início de um ciclo e o término de um ciclo. São 9 semanas que acontece. E hoje, exatamente hoje, está se iniciando um novo ciclo. E esse ciclo vai até o dia 31 de julho. Então a última semana do 31 de julho é a data do final de um ciclo. Hoje começa um novo ciclo. Então, durante o ano nós temos vários ciclos de 9 semanas, vários ciclos. Se eu não me engano, nós estamos no 2º ciclo e meio deste ano já. E dentro desse ano, dentro desse ciclo de 9 semanas, nós precisamos aprender a valorizar a Deus, a iniciar esse novo ciclo, porque dentro desse novo ciclo muitas coisas acontecem. Então é muito importante você honrar a Deus com as primícias nessa primeira semana e no final você vê a colheita que você teve. Então essa semana nós começamos o início das primícias desse novo ciclo e termina no dia 31 de julho. É o término. Quer colher algumas coisas até lá? Porque essa semana é a semana do cesto. É a semana que você vai olhar para o cesto e vai dizer o que eu semeei. E você vai ver a abundância de Deus. Esse mês que nós estamos entrando é um mês de grandes negócios. É um mês que vai mover negociação. É um mês que você vai conseguir lucrar, prosperar. A tribo associada ao mês de Sivan é Zebulon. O Zebulon era uma tribo de negociantes, de comerciantes. E eu quero orar pelos comerciantes, você que tem comércio, você que conhece pessoas que têm comércio, vamos orar pelos comerciantes esse mês. Vamos orar para que o faturamento deles aumente, né? Vamos orar para os irmãos aí que têm negócios, para que esse faturamento também ele sobressaia. Mas não esqueça de honrar a Deus, não esqueça de honrar a Deus, sabe? Traga os primeiros frutos disso e depois, dia 31/7, traga a sua colheita ao Senhor. Deus é maravilhoso. Então nós temos aí um ciclo de 9 semanas. 30 de maio vai até 31/7. Então nós estamos na semana de primícias desse novo ciclo. E olha que interessante. Essa semana é a semana do empreendedorismo. É a semana 22. É a semana 22 do ano de 2022. Olha que coisa interessante, queridos. O número 22 é um portal.
número do 22, ele é um dos portais. Então nós estamos começando a semana num portal gigantesco, semana 22 do ano 2022. É um portal de Deus para a sua vida. E eu creio que as promessas de Deus, que as bênçãos de Deus, elas vão vir sobre a sua casa, sobre a sua família. Então nós temos agora essa semana o empreendedorismo, fluindo nessa semana 22. Você que é empreendedora, um espírito empreendedor vai brotar em você, você vai se tornar uma pessoa abençoada nessa semana, e durante esse mês, que é a tribo de Zebulon, os negócios vão falar muito alto, tá? Então eu quero que você entenda que é um novo tempo para que você possa crescer. A multiplicação e o crescimento está à sua disposição nesses dias. Está à sua disposição. Ora pelo crescimento dos seus negócios, ore pela multiplicação dos seus negócios, ore por isso, porque você está numa fase maravilhosa para isso. E hoje é um dia de grandes mudanças. Na verdade, nós já entramos no segundo dia, Desde domingo, 6 horas da tarde, até hoje, às 6 horas da tarde, nós estávamos vivendo um dia de mudança dentro do mundo de empreendedorismo. E 6 horas da tarde de hoje até 6 horas da tarde de amanhã, nós estamos já dentro de um outro campo de empreendedorismo, que é o empreendedorismo da família. Então, você que tem negócio na família, ora pelos contratos da família, não deixe nada da família travar, não deixe nada de família venha tentar atrapalhar o seu negócio. Você precisa ter muita ciência, muita cautela. Você que tem parceria aí, você tem sociedade na família, então vigie a partir de agora, das 6 da noite até as 6 da tarde, no dia de amanhã. É muito importante você vigiar nisso, porque da mesma forma como existem influências maravilhosas de Deus para que a família seja abençoada, também existem situações que podem mover neste campo contra a sua vida. Então você precisa estar atento, prudente, orar, porque é o que vai mover. Quando você olha dentro da criação de Deus, quando ele começa a criar, a Bíblia fala, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Ele não fala, e foi o dia e tarde, ele fala, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Então você percebe que o dia começa às 6 horas da tarde. Ele não começa meia-noite, para nós aqui no Ocidente começa meia-noite, mas para o relógio calendário de Deus começa às 6 horas da tarde. Então 6 horas da tarde agora já começou o novo dia, o dia da família, e já está fluindo isso, o empreendedorismo na família. Você que tem um sonho, um projeto, ore a Deus em relação a isso, porque você está na semana empreendedora, você está numa semana para empreender, e deixa fluir isso na sua vida. Na quarta-feira, ou nas 6 horas da tarde da terça-feira até as 6 horas da tarde da quarta-feira, aí nós estamos no empreendedorismo, porque é a semana toda a questão de ideias, criatividade. Uma semana, é um dia muito mental para você criar, para você idealizar, para você vai ser bombardeado em grandes ideias aí nesse lado empreendedor. Deus vai te capacitar. Talvez você está passando por uma dificuldade econômica, financeira, não sabe como sair disso, não sabe como resolver os seus problemas, e Deus, pode te dar tanto agora como depois, mas na quarta-feira é um dia maravilhoso para brotar grandes ideias. Quem sabe Deus não te dá uma ideia tão fantástica, tão maravilhosa, que te torne um milionário da noite para o dia. Por que não? Por que não? Porque Deus não pode te dar uma parnassá nesse dia. Porque Deus não pode dar algo maravilhoso para você nesse dia. É uma semana que está bombando. É uma semana que a influência do empreendedorismo está fluindo sobre a terra. Não é sobre a nossa igreja, sobre a cidade que nós estamos, é sobre a terra. É sobre a terra. Deus criou leis que governam o universo. Deus criou leis em tudo. Deus criou leis para o Sol, para a Lua, para os planetas, para as estrelas. Deus criou leis da gravidade. Deus criou leis para todas as coisas. Então, cada dia tem uma lei definida para tal coisa. E eu costumo dizer que a Terra é como a mulher. A mulher tem os seus ciclos, os seus períodos durante o mês. E a Terra é feminina.
Então ela tem um momento que ela é fértil, ela tem um momento que ela não está fértil e tem um momento da renovação do seu órgão reprodutor, está renovando. Então a Terra também tem as suas leis espirituais e nós não podemos descartar as leis espirituais. E se nós entendermos e nos conectarmos com essas leis espirituais, a gente acaba colhendo, vivendo, desfrutando de grandes coisas na nossa vida. Então às vezes você está batendo a cabeça porque você não está ligado no mundo espiritual. Você vive uma experiência material aqui, mas você é um ser espiritual. E através do Espírito Santo, que agora habita em nós, que é esse mês maravilhoso, é o mês de você se conectar às coisas do Espírito. O mês que passou, de Iyar, foi um mês muito mental, de renovação de mente, de tirar toda a carnalidade, o inimigo trabalha muito sobre isso. E esse mês agora é o mês de você viver a vida de Deus. É o mês de você viver coisas sobrenaturais, é o mês de você viver coisas espirituais, é o mês de você viver milagres na área financeira, milagres na área de empreendedorismo. Então essa semana agora está movendo o empreendedorismo, está movendo. Queridos, vocês não têm noção quanto testemunho que eu ouço aqui, dentro dessa agenda que eu estou passando, dentro desse calendário de Deus. Quantos testemunhos as pessoas chegam para nós e falam: apóstolo, parece uma coisa, o senhor fala isso e eu estou vivendo isso. E se você está vivendo isso também, dentro daquela agenda que eu passo, mande para nós o seu testemunho, porque isso é importante. Porque nós estamos dentro de um calendário de Deus. Às vezes nós queremos que Deus entre no nosso calendário. E Deus quer que a gente entre no calendário dele. Então Deus não vai entrar no seu calendário. Você precisa acessar o calendário dele. Você precisa estar debaixo dessa influência. Você precisa ser guiado por essa influência de Deus, para que você possa desfrutar de coisas grandiosas na sua vida. Às vezes vai ser só de pensar, às vezes vai ser para ir para campo. Então tudo isso funciona. E aí então na quarta-feira, nas 6 horas da tarde, da terça até 6 horas da tarde, na quarta nós temos aí criatividade. Ore por isso, ore por uma ideia para o seu negócio. Quem sabe Deus pode dar uma ideia avassaladora, uma ideia que venha te enriquecer, uma ideia que venha surpreender você e todas as pessoas que você conhece ou outras pessoas. Deus pode dar uma ideia. Você está na semana empreendedora. Você está na semana empreendedora. Na quinta-feira, ou das 6 da tarde da quarta até as 6 da quinta-feira, está fluindo sobre o mundo a questão do empreendedorismo, a questão financeira, dinheiro. Então aproveite essa influência e desfrute disso. Boa noite, minha querida. Boa noite, Deus abençoe. Então você precisa desfrutar de toda essa influência, ter acesso. Liga a sua anteninha espiritual aí e capta. Ou pega um caninho, e acessa ao rio de Deus e traga para sua casa. Traga para sua família. Traga para os seus negócios. Desfrute disso, ore sobre negócios. É um mês de negócio. É uma semana empreendedora. E dentro desse mês de negócio, nós temos a semana de empreendedorismo, nós temos a semana de parcerias, nós temos a semana de comunicação e temos a semana da organização. Nós vamos falar sobre isso, não hoje, mas hoje eu vou falar só sobre empreendedorismo. Existem personagens dentro desse mês que vão falar muito alto. Muito alto. Então de quarta para quinta, das 6 da tarde de quarta até 6 horas da tarde na quinta-feira, está fluindo o dinheiro. Acessa isso. Por que passar por dificuldades? Senhor, eu quero desfrutar de toda essa influência para minha casa. Abre aí algo. Você tem a ideia no dia anterior e quem sabe você já começa a colher recursos no dia seguinte. São coisas que você entende que Deus move. O mar está para peixe. É só lançar as redes. Lança as redes. Lembra disso? Olha, Pedro, você estava debaixo de uma outra influência. O dia anterior não era para peixe, mas esse dia agora é para peixe. Vai lá e lança a sua rede. E ele lança a rede, ele pega uma quantia enorme de peixe. Porque à noite ele não pescou e ao outro dia ele pescou. Ou ele entrou numa circunstância, ele não estava desfrutando daquilo e Deus coloca ele dentro daquela influência.
Então não desista, você está vivendo algo da parte de Deus. E de quinta para sexta, das 6 da tarde até as 6 da tarde do outro dia, quinta para sexta, nós entramos aí na parte da generosidade, no final desse ciclo, né? De generosidade. Tudo aquilo que Deus te der dentro desse período, de segunda até sexta, e ali vai ter um sexto, e Deus prova a gente naquilo que a gente viveu, e Deus honre ao Senhor. Compartilhe alguma coisa com pessoas, transborde na vida das pessoas. Você vai ver que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Você tem lá o seu lucro, você tem lá o momento que você vai honrar Deus por essa semana maravilhosa, e você tem lá pessoas que você pode transbordar na vida dessas pessoas. Eu creio que você vai conquistar muitas coisas essa semana. Essa semana você vai empreender como você nunca empreendeu na sua vida. Eu creio que você vai ter para repartir. Esse é o sistema operacional que Deus criou. Dar e receber. Dar e receber. Eu recebo e dou. E você precisa ter esse coração generoso da parte de Deus. Você precisa entender que Deus vai prosperar você, mas não só você. Você vai ter para poder também transbordar na vida de outra pessoa. Você crê nisso? Você recebe isso? Você crê, você toma posse? Né? Porque às vezes a gente quer ser egoísta. A gente só quer para nós. E às vezes Deus quer provar o teu coração. Fala, eu quero te dar, mas não é só para você. Eu quero que você compartilhe isso. Eu quero ver onde está o seu coração. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Ou onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então você precisa entender que Deus te dá ideias, que Deus te dá o trabalho, que Deus te dá recurso, e muitas vezes Deus vai te provar para você compartilhar. E não esqueça de Deus, nós estamos na primícia de um novo ciclo. Querido, se você entender o que existe por trás das primícias. Existe um ciclo de 9 semanas. Um ciclo de 9 semanas. E nós estamos nas primícias desse novo ciclo. Honre a Deus no início e honre a Deus no final de cada ciclo. Você vai ver o quanto Deus vai prosperar a sua vida, o quanto Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. A Bíblia nos diz, porque o mês de Sivan, né? O mês de Sivan, o Espírito Santo foi dado como primícias à igreja. Olha aí. O Espírito Santo foi dado no mês de Sivan, ou Sivan, como primícias à igreja. O primeiro fruto da terra é o Espírito Santo. E olha que durante toda essa jornada, esse ministério do Espírito na terra, quantas vidas o Espírito colheu. E você não tem ideia o tanto de almas que o reino de Deus vai colher naquele dia, por causa das primícias do Espírito. O Espírito Santo foi dado como primícias à igreja. E no final desse ciclo, quando o ministério do Espírito terminar, vai haver muita colheita. E é exatamente isso que Deus quer que eu e você entenda. Existe as primícias e existe a colheita. Deus quer ser honrado no começo e no fim. No começo é a confiança de que Ele pode fazer. E no final é honrar a Deus por tudo aquilo que eu colhi. É gratidão, é honra. Tudo é em relação ao nome do Senhor Jesus. São coisas maravilhosas que nós vamos viver. E se nós entendermos e acessarmos isso em Deus, nós vamos viver coisas lindas e maravilhosas da parte do Senhor. Aí no sábado, começa toda a ousadia dentro desse empreendedorismo, né? Toda a intrepidez. Você tem que botar toda a energia, mas no sábado está terminando a semana do homem, mas nós estamos na agenda de Deus. Deus pode fazer isso no sábado, Deus pode fazer isso no domingo, quem sabe no sábado você vai vender aquilo que está parado há tanto tempo. Por que não? Ele pode fazer isso agora, Ele pode fazer isso depois, Ele pode fazer isso qualquer momento, e no sábado é um dia propício para grandes coisas acontecer. E no domingo, que é o último dia da semana, ele termina a semana, nesse calendário de Deus, como uma semana de parceria, de negócios,
Talvez existem parcerias que vão acontecer no domingo. Você fala assim, poxa, mas no domingo, apóstolo? No domingo. Talvez coisas vão acontecer no domingo. Numa conversa informal. Você vai falar assim, poxa vida, olha aí, aconteceu isso no domingo. No domingo. Porque Deus trabalha da forma dele, no calendário dele, não no nosso calendário. De uma certa forma está dentro do nosso calendário, mas ele age pelo calendário dele. Então nós precisamos acessar isso. Precisamos entender esse mundo espiritual. Precisamos saber o que Deus tem para poder fazer na minha vida e na sua vida. Então essa semana é uma semana para empreender. É uma semana de empreendedorismo. Essa semana você vai ser empreendedor. Essa semana você está recebendo uma unção para empreender. Você vai empreender. Você vai se tornar um empreendedor. Grandes empreendedores nascerão nessa semana. Um empreendedor dentro de você. Essa vontade de empreender. Esse negócio que não sai do papel. Ou essas coisas que não vai. Essa semana, eu quero liberar isso sobre a sua vida. É uma semana que vai fluir os seus negócios. Você vai sentir isso nitidamente dentro dos seus negócios. É um mês de negócio. É uma semana empreendedora. É uma semana que você vai viver milagres financeiros violentos da parte de Deus. Violentos da parte de Deus. Você precisa crer nisso. Você precisa receber isso. Você precisa dobrar seu joelho e falar, Senhor, eu não quero viver fora disso. Eu quero desfrutar de tudo isso. Desfrutar de tudo isso. E o Senhor vai prover. Vai nascer um grande empreendedor aí. Sabe aquela timidez? Vai cair por terra, vai nascer um empreendedor aí. Vai cair por terra tudo aquilo que não provém da parte de Deus. Você vai ter visão essa semana. Ideias. Saber administrar tudo isso. Vai vender. Vai ter um faturamento abençoado aí no nome de Cristo Jesus. Vai colocar para funcionar. Pega os seus projetos que ainda não estão funcionando, coloca diante de Deus e fala, Senhor, eu quero ver isso daqui funcionar na minha vida a partir de agora. Eu preciso disso, Pai. Eu preciso disso. E eu quero que você entenda que você está dentro de um ciclo que está começando essa semana. Começou hoje. Esse ciclo começou hoje. Começou com o mês de Sivan. Hoje começa um novo mês. Mês de negócio. Recebe aí, meu irmão. Mês de negócio. E ele começa na segunda-feira, como mudança. Deus mudando a realidade. Deus está mudando a sua realidade. Ele está mudando a sua realidade. Ele está transicionando você de um lugar para o outro. Ele está tirando você dessa situação terrível e colocando você numa situação favorável. Eu declaro isso. Projetos que estavam tempos parados, vão liberar. Tem que liberar. Precisa liberar. Mas você precisa buscar isso. Você precisa crer nisso. Não adianta você só olhar, você só ouvir, você falar, ai que lindo isso. Você precisa acessar. Você precisa botar o seu joelho no chão e buscar. Você fala, Senhor, eu não aceito passar esse mês sem viver tudo isso que o apóstolo está falando. Porque não sou eu que estou falando. Você está dentro de uma influência. Você está debaixo disso. Você está debaixo disso. Você está debaixo de uma influência de Deus. Uma influência de negócio. Meu Deus. Você não tem noção, queridos. O que Deus é capaz de fazer na sua vida nessa semana. Você não é capaz. Pega, se eu fosse você agora, já aproveita. Pega esse aviãozinho de papel aí que está do lado, que é o compartilhar, e manda essa live para as pessoas. Está na hora de ativar você. Eu estou ativando você. O ministério apostólico, ele ativa pessoas. O serviço apostólico não é um título. É um serviço. É um serviço de Deus entregue
para a igreja. E eu estou ativando você nos seus negócios. Você vai testemunhar isso. Estou ativando você nos seus negócios. Estou ativando. Às vezes a gente acha que a unção é só para pastor. A gente acha que a unção é só para evangelistas, apóstolos, profetas. Não. A unção também serve para profissionais. Você quer ver um exemplo? Bezalel. Bezalel, ele era um arquiteto. Ele era um arquiteto. Ele era um ferreiro, construía coisas. Era um arquiteto comum. Mas quando Deus ungiu ele, quando a unção veio sobre ele, ele se tornou o arquiteto da época. Porque tinha uma unção sobre a vida dele. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. A sua profissão. Você pode ser um vendedor comum, um comerciante comum, um arquiteto comum, um engenheiro comum, um empresário comum. Mas se você ter a ideia, e tem coisas que no mundo espiritual, para funcionar, precisa materializar. O que ligar na terra é ligado no céu. Olha que coisa interessante. A Bíblia não fala liga no céu para a terra. Ligue na terra e céu. Tem coisas que precisam se tornar palpável, mensurável. Tem coisas naturais que ligam coisas no espírito. O pecado não era um problema espiritual? Era. Precisou do corpo de um homem, Cristo Jesus, para poder aplacar, pagar esse preço. Então tem coisas que vão acionar quando você materializar a sua fé. Não adianta você só viver de oração, você precisa materializar. Você precisa materializar a sua fé. O que liga na terra, liga no céu. Não tem como. Alguns podem estar falando assim, isso daí é teologia da prosperidade. Irmão, você pode pensar o que você quiser. O mundo espiritual, ele funciona quando materializa algo. Materializa. O corpo de Jesus. Deus não tem todo o poder? Ele não precisava enviar um corpo humano para poder aplacar uma dívida no mundo espiritual. Né? Se fosse olhar todo o poder ele tem, ele poderia pular essa fase, poupar essa fase. Mas precisou de algo material para poder pagar um preço no mundo espiritual. Então, quando nós materializamos coisas no mundo natural, nós acionamos o mundo espiritual. E isso é importante você entender. É muito importante você entender isso. Tem coisas no mundo espiritual que precisam materializar. Nós precisamos materializar isso. Nós precisamos fazer isso. E dentro disso existem ciclos que Deus estabelece. E você está tendo a oportunidade de ouvir essa live agora dentro do começo de um ciclo. Um ciclo de 9. Eu vou repetir. O ciclo começou ontem, 6 horas da tarde. E ele vai até dia 31 de julho. Um ciclo de 9 semanas. Então, se eu fosse você, eu materializava algo agora. Honrando a Deus no começo desse ciclo. E buscando essa influência, dizendo, Senhor, eu quero colher tudo que esse mês tem para mim no campo espiritual. Se eu fosse você, eu não perderia tempo. Se você crer na palavra. E depois no final você vai olhar o seu cesto. E você vai falar, Senhor, graças eu te dou. Porque você teve fé, coragem, ousadia para entrar nesse campo. E acessar as grandezas e as riquezas do Senhor. Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então nós vivemos realmente nesse momento esplêndido. É uma semana de muita multiplicação. É uma semana de muito crescimento nos seus negócios. Olha para o seu faturamento e fala, Senhor, eu declaro esse faturamento crescendo, multiplicando. Eu declaro esse faturamento. Eu não aceito um faturamento minguante.
Eu aceito aqui e declaro um faturamento de crescimento, um faturamento de multiplicação. Em nome de Jesus. Olha para aquilo e declara isso no nome de Jesus. Quem sabe até lá no meio do mês, lá para o dia 15, 16, você já tem aí muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Muito mais. Aí você dá uma respirada, espera chegar de novo, para cima de novo. Porque é assim que funciona. O reino de Deus funciona dessa forma. Dentro daquilo que Deus tem para poder fazer. Então, essa semana, escute. Essa semana Deus está te dando a oportunidade de honrá-lo no começo desse ciclo. A porta vai fechar. É agora que você planta as primícias. E depois, no final, você vai ver o resultado. É no final. Semana do dia 31/7. Coisa que você plantar agora, você vai colher. Quem sabe já colhe no dia seguinte, né? Deus é surpreendente. Mas você vai colher coisas que você nunca colheu na sua vida. Vai mover na sua vida isso. Quem tem ouvidos, ouça. O que significa tudo isso que eu estou te dizendo. Então, a palavra Sivan, ou Sivan, que é o terceiro mês do calendário judaico, que inicia hoje 6 horas da tarde, na verdade iniciou hoje 6 horas da tarde, que é o primeiro dia. Nós fizemos Rosh Hodesh hoje, recebemos o mês aqui, consagramos o mês, oramos pelos comerciantes, oramos pelas pessoas de negócio, e eu creio que Deus vai fazer muito mais. Ela tem 4 letras, Samer, Yud, Vav e Nun. Cada uma delas já tem um significado definido. Samer significa ajuda, apoio. Yud representa plenitude, completude, recompensa. O Vav representa a matéria, tem a figura do homem aí. E o Nun representa a vida. Então, olha para você ver, nós temos essas 4 letras que compõem o nome Sivan. Essas 4 letras. E no mês de Sivan é o mês que o judeu comemora a descida da Torá, quando a Torá é entregue para eles no monte. E a Igreja de Cristo, em paralelo àquilo que é a realidade, tem que comemorar a descida do Espírito Santo em Atos 2, que é no mesmo mês que aconteceu e no mesmo tempo. Não existe coincidência na Bíblia. Aconteceu no mesmo mês, no mesmo tempo. O judeu, se você for olhar agora, eles estão comemorando, vão comemorar a Torá, que é a sombra. E a igreja, que tem muito para comemorar, porque ela tem a vida, o Espírito, ele passa despercebido dessas datas. Vamos honrar o Espírito, que são as primícias. E é interessante que nós estamos na primícia de um ciclo, que começa a semana, e domingo é quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, em Atos 2. As primícias do Espírito está sendo dada nas primícias desse ciclo. É coincidência isso? Não, gente. Desculpa. Não é coincidência. E no domingo, fala sobre parceria, negócio, relacionamento. É como se Deus estivesse olhando para a igreja e falando assim, ó, eu tenho uma sociedade contigo, eu tenho uma parceria com você, eu tenho um negócio contigo, e para isso eu estou dando o meu Espírito a você, nas primícias. Tá, Ele deu, e nós? O que nós podemos fazer? O que darei ao Senhor pelos benefícios que tem me feito? O que darei ao Senhor? Se eu fosse você, uma dica, dependente da sua igreja, da sua religião, se é católico, espírita, budista, islâmico, sei lá o que você é aí, evangélico, se eu fosse você, eu preparava uma oferta de primícia e entregava lá. Não importa o lugar, você está entregando para Deus. Faz isso. Agora, no momento que o Espírito é dado. E só espera o resultado daqui a algumas semanas para você ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Ative esse mundo espiritual. Ativar o mundo espiritual é fazer algo material.
Não tem como você receber do Espírito se você não ligar. O que liga na terra será ligado no céu. O que desliga na terra é desligado no céu. A terra, a chave está na terra. A chave está na sua mão. De amarrar, de desamarrar, de ligar, de desligar, está na sua mão. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com todo esse conhecimento que está sendo passado para você? O que você vai fazer com toda a palavra que está sendo ministrada ao seu coração? Você tem duas coisas. Ou você recebe e pratica, ou você despreza e acha que é bobeira e vai ficar dando volta. Que nem o povo de Israel, dando volta, dando volta, dando volta. Você precisa tomar posse disso. Seu tempo abençoado chegou. E junto com ele chegou Deus mudando a realidade. Começa hoje, ou melhor, ontem 6 horas e vai até às 6, foi até às 6, num dia de mudança. As premissas começam mudança. Você precisa mudar os seus hábitos. Você precisa mudar o seu pensamento. Você precisa mudar a sua atitude, o seu comportamento. Você precisa mudar a sua fé. Quer colher? Mude. Porque Deus está contigo. Mas você precisa entender isso da parte de Deus. Tá? O que eu queria deixar para você é isso, essa noite. Bem-vindo, Sivan. Bem-vindo, Tribo de Zebulon. Bem-vindo aos negócios. Semana do empreendedorismo. Acesse isso, busque isso. Multiplicação, crescimento está definido, declarado, decretado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua empresa, sobre tudo que você possui. Está decretado da parte de Deus. Só depende de você. Quer ativar isso? Agora é contigo. A minha parte é trazer para você a palavra. A minha parte é trazer para você e mostrar para você o caminho. Só você pode entrar por ele. Eu não posso fazer isso. Agora é com você. Só depende de você. Quer colher? Está na sua mão. Só depende de você. Ok, meu querido? Lembro você que toda segunda-feira, esse mesmo horário, 8 horas, eu estarei aqui e trarei uma palavra para você. E semana que vem eu quero falar sobre parcerias. Parcerias. Que vai rodar a semana. Sociedades, negócios, vai rodar a semana que vem sobre isso. Se prepara, porque o negócio vai ferver para o seu lado. Tá bom? Um beijão no seu coração. Compartilha essa live aí com 1000 pessoas. Vamos espalhar isso em nome de Cristo Jesus. E que o Eterno continue te honrando, te abençoando, hoje e sempre. O Espírito Santo é o teu auxiliador, é o teu ajudador. E Ele está no controle de todas as coisas. Uma semana linda. Testemunhe. E vai acontecendo? Testemunhe. Não deixe de mandar testemunho. Nós queremos ouvir testemunho. Quem sabe na próxima live aí você bota aí, olha, aconteceu comigo tudo que o senhor falou. Eu creio nisso. Eu sei a quem tenho pregado, a quem tenho revelado a você. Amém? Beijão no seu coração. Deus te abençoe.